É muito importante que a gente trate sobre questões como esta. Eu estou, neste momento, ao vivo com a delegada Geiselaure Souza. Eu já tenho acompanhado o trabalho dela através das mais diversas operações das quais ela participa aqui no estado do Rio Grande do Sul. E essa luta toda que a Polícia Civil ela tem contra a violência doméstica. Nós, obviamente, somos contra qualquer tipo de violência, mas a violência doméstica ela é uma questão muito complicada e ela envolve muitas questões. E é por isso que nós vamos conversar neste momento com a delegada Geiselaure Souza. Bom dia. Bom dia a todos que ouvem a Acústica FM. Agradeço o convite, por estar aqui participando, deste programa para conversar justamente sobre essa violência, a violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica e familiar, que é uma violência muito silenciosa, que atinge famílias, que desestrutura toda uma sociedade, que é uma violência muito subnotificada, porque embora nós tenhamos números muito expressivos e o país seja o quinto país em números de feminicídios no mundo e tenhamos números alarmantes, nós trabalhamos, segundo dados do IPEA, com apenas 10% dos casos que chegam ao conhecimento das autoridades. Ou seja, nós temos uma violência que atinge muitos lares. Eu desafio aqui, quem está nos ouvindo certamente conhece alguém ou já vivenciou uma situação de violência contra a mulher. E 90% dos casos são subnotificados. Então, é por isso que nós temos que conversar sobre isso, falar, fazer essas campanhas. A informação é uma arma muito poderosa no enfrentamento desse tipo de violência, porque requer uma mudança estrutural de toda a sociedade, de desfazer esses dogmas de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque se mete sim, e nós temos que nos envolver e falar sobre isso. A produção do programa me passou aqui alguns dados de que a cada 30 minutos, eu vou falar bem devagarzinho, que é para nossos ouvintes poderem entender a gravidade da situação. A cada 30 minutos, uma mulher é agredida no Rio Grande do Sul. Há alguma explicação, alguma coisa que a gente possa trazer como um ponto a ser observado para nós termos um número tão alarmante no estado do Rio Grande do Sul? Na verdade, esses são números mundiais, são números no país, Como eu disse, a violência contra a mulher, ela tem números alarmantes e bem expressivos, Esses dados aí, eles vêm de um somatório de informações, de registros de ocorrências que estão à disposição de toda a população no Observatório da Mulher, ali no site da Secretaria de Segurança, envolvem ocorrências de estupro, de ameaça, de lesão corporal, de tentativas de feminicídio, e o que nos leva à reflexão? Nós tivemos uma queda significativa desses registros de ocorrência se nós compararmos ao mesmo período de 2020. Então, nós temos que pensar, estamos trabalhando realmente com uma diminuição dos índices de violência doméstica ou estamos trabalhando com um aumento da subnotificação? Porque, ao passo que essas ocorrências estão diminuindo, nós temos um aumento do número de feminicídios no estado e um número superior a 80% dessas mulheres que morreram, elas eram completamente invisíveis para o sistema, para as forças de segurança, até que elas se tornaram vítimas de feminicídio, que é o único dado que não é subnotificado. E o que acontece? Essas mulheres nunca registraram uma ocorrência, nunca solicitaram uma protetiva, e por isso que eu digo que o silêncio pode matar, Então, quando nós nos deparamos, quando a gente percebe que uma mulher está sofrendo algum tipo de violência, ou que ela mudou muito o comportamento, ou que ela aparece com alguma marca no corpo um pouco diferenciada, a gente tem que virar o nosso olhar, oferecer a nossa ajuda para poder ajudar essa mulher a sair desse ciclo de violência, porque segundo os dados do IPEA também, uma vítima fica em média 10 anos em um relacionamento abusivo até que ela consiga romper esse ciclo de violência, romper esse silêncio e pedir ajuda. Então, são 10 anos vivendo violência, sofrendo violência psicológica, humilhações, agressões. Às vezes, as crianças, sendo vítimas secundárias desse tipo de violência. Então, a gente precisa fazer com que essas mulheres encontrem um caminho para pedir ajuda, para viver aí
uma nova vida longe do medo, da insegurança que elas vivem dentro dos próprios lares. Bom, é importante a gente conversar contigo hoje porque tu vivencia diariamente cada situação, cada particularidade, né, desse tipo de crime. O que leva uma mulher, aliás, quais fatores fazem com que uma mulher demore tanto tempo? Como você citou, algumas questões levam 10 anos para conseguir buscar uma ajuda. Por que há uma demora tão grande para ela conseguir buscar uma ajuda, na maioria dos casos? Bom, 10 anos é um tempo médio, né? Claro que tem mulheres que denunciam antes e outras muito depois. Eu já atendi mulheres que sofreram 40 anos de violência para que elas conseguissem fazer o primeiro pedido de ajuda. Então, assim, os fatores são diversos, né? A própria dependência financeira, por isso que a gente tem que trabalhar com implementos de políticas públicas para que essas mulheres possam se sustentar, enfim, ter um meio de renda, né? Que elas possam ter um meio de prosseguir, porque o caminho que essas vítimas percorrem até fazer o registro de ocorrência ele é muito longo, mas o caminho depois desse pedido de ajuda ele também é muito longo, então ter uma rede que apoie, né, que dê meios para essa mulher seguir adiante é muito importante. A questão dos filhos, porque às vezes essas mulheres pensam, né, de uma forma errada, inclusive, que ele bate em mim, ou às vezes ele não me bateu, mas ele humilha, ele xinga, ele controla os atos, mas ele é bom pai. E na verdade não é bom pai, porque as crianças que crescem num ambiente de violência doméstica são vítimas secundárias, isso cria trauma para a vida futura, elas tendem a reproduzir esses comportamentos na vida adulta. Então, isso também é um fator que leva, né? E, claro, os mesmos filhos que nos primeiros 10 anos, é importante que se diga, são um elemento para que a mulher não denuncie, a partir dos 10 anos, passam a ser o principal fator para que a mulher venha denunciar, porque a violência passa a ser dirigida também às crianças, né? E talvez aí até as pessoas denunciem mais, porque a gente vive, infelizmente, hoje numa sociedade que fecha os olhos para a violência contra a mulher. Mais de 85% da população, há pesquisas que comprovam que a população, quando perguntada, diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas que não tolera a violência contra a criança, que não tolera a violência contra animais, mas que acha natural essa mulher sofrer violência. E essas mulheres não denunciam porque são julgadas, às vezes, pelos seus próprios familiares, que têm essa obrigação, segundo as suas mães, as suas avós, os seus familiares, de manter aquele lar funcionando, aquele casamento funcionando. Ela, às vezes, tem essa dependência financeira, como eu disse, né? Tem a preocupação, mas eu vou sair de casa, eu vou levar as crianças para qual escola, como é que eu vou sustentar? Ela está muito enfraquecida, porque ao longo desse relacionamento, esse agressor humilha essa mulher, ele diz que ela não vai ter condição de se sustentar, de prosseguir, de seguir adiante. Então, esses fatores levam essa mulher a permanecer em silêncio durante muitos anos até que ela consiga pedir ajuda. E, infelizmente, algumas, e a maioria das mulheres que acabam morrendo pela mão dos seus companheiros, né, elas sofrem essas violências. Quando a gente chega para atender os locais de feminicídio, é sempre a mesma coisa. Todo mundo na vizinhança, na família, conhecia o histórico de violência daquele casal. Bom, eu já li alguns artigos sobre violência doméstica e aí é importante para a gente entender melhor esse cenário. E nenhum tipo de violência é aceitável. É bom que as pessoas entendam isso, porque muitas vezes a gente não vê uma violência física, mas a gente vê uma violência psicológica muito grande. E a violência psicológica, ela envolve vários fatores, inclusive a mentira. A mentira é um dos fatores que envolvem essa violência doméstica. Aí, de que forma? Muitas vezes esse agressor, ele mente que, tipo, tu é obrigada a te submeter a mim, se tu não te submeter a mim, tu não vai ter o que comer, os teus filhos não vão ter roupa para utilizar. Ou seja, a mentira é muito utilizada na violência psicológica. E como uma mulher consegue perceber tudo isso, né? Esse é o grande desafio. Como ela pode perceber que isso tudo é uma mentira, que ela consegue sim algum tipo de apoio, e que tipo de apoio o Estado tem a oferecer para essa mulher, para ela não cair nessas armadilhas? Travou um pouquinho o meu sinal. Você está me ouvindo bem? Isso, estou te ouvindo perfeitamente. Não sei se tu conseguiu... Tá, não, mas assim, uma parte sim. Vamos ver se vai faltar alguma coisa aqui. A parte da violência psicológica, é importante que a gente diga algumas coisas primeiro. Alertar essas mulheres. Né? A violência
nunca começa com um feminicídio. Então, ela sempre vai começar com a violência psicológica, com as ameaças, com as humilhações, ele enfraquecendo essa mulher, dizendo que ela não vai ter condição de sustentar os filhos, ou se tu sair de casa, tu não vai levar as crianças, tu não vai levar, tu vai sair só com a roupa do corpo, né? E não é verdade, nós temos hoje as fotos do ano de 2022, mulheres que procuram a delegacia da mulher, e nós temos uma média aqui em Porto Alegre de quase 1.000 ocorrências mensais, né, de mulheres que às vezes vêm aqui para registrar que não estão abandonando o lar. E aí a gente pergunta, mas por que está vindo aqui? Não, porque ele me bate, porque eu quero sair de casa e eu quero dizer que eu não estou abandonando o lar para não perder os meus direitos. Na verdade, ela não vai perder os direitos dela, né? Ela tem direito sobre aqueles bens, sobre aquela família, ela tem direito a que ele preste assistência aos filhos e a ela mesma. Então, por isso que a gente sempre pede que tenha uma rede de apoio na própria delegacia, porque muitas mulheres, quando elas vêm na delegacia registrar as ocorrências, elas não trazem só questões criminais, elas trazem questões que tratam da guarda e da pensão dos filhos, da partilha dos bens, né, da pensão alimentícia, se ela se mudar de bairro, para qual escola as crianças vão, se ela vai ter uma capacitação profissional ou se ela vai receber um benefício social. Essa violência psicológica é sempre o início da escalada progressiva dos atos de violência que essa mulher vai sofrer. Depois vem as ameaças, as humilhações, as lesões, que pode culminar aí nas tentativas de feminicídio e nos feminicídios consumados. Então, a mulher tem que se perceber nessa condição, né? Ela tem que entender que não é natural, ela tem que saber que tem toda uma rede de apoio, que ela tem direitos, né? Que ela não está... inclusive, tem mulheres que são submetidas a manter relações sexuais forçadas com seus maridos e companheiros, e tem que entender que o não é não, e se ele forçar ela a manter relações sexuais, há sim um crime de estupro, né? E nós atendemos muitos casos assim, e muitas vezes justamente é isso, as mulheres não se percebem num ciclo de violência, e isso leva muitos anos até para que elas entendam. Bom, eu queria citar também a questão da participação da sociedade em meio a tudo isso, porque muitas vezes um vizinho percebe que há algo errado acontecendo, porque há uma mudança de comportamento daquela vítima, às vezes ela aparece com alguns hematomas pelo corpo, e aí ela não quer dizer o que está acontecendo por uma série de motivos, mas o vizinho percebe que tem uma coisa errada, mas muitas vezes acaba ficando de braços cruzados. Porque isso é papel da polícia, esse não é um papel meu me meter nessa situação, é a Polícia Civil que tem que fazer, é a patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, que tem que se envolver nisso. Eu não vou me envolver, eu sou só um vizinho, eu não vou meter a colher, como diz aquele ditado que já caiu, né? A gente já sabe hoje que não é assim que funciona, briga de marido e mulher não se mete a colher, é o contrário. Mas muitas vezes a gente assiste pacificamente agressões, e aí eu vou citar a questão da violência doméstica no aspecto mais amplo, como por exemplo, violência ao idoso. Infelizmente nós temos vários casos acontecendo e também são subnotificados. A gente tem a violência contra a criança, entra também a violência contra os animais, mas enfim, a gente acaba assistindo tudo isso de braços cruzados porque a gente espera que uma autoridade, aqui em Camaquã a gente tem a RAM, que é a Rede de Apoio à Mulher, que faz um serviço muito importante nesse sentido, e a gente espera que o Conselho Tutelar vai lá agir contra aquela violência contra a criança e adolescente, a Polícia Civil, a polícia que se vire para resolver a situação, eu não vou me meter. E eu já citei algumas vezes aqui, até fui questionado por alguns ouvintes por ter dito isso, mas eu acabo me tornando cúmplice quando eu não faço a minha parte, quando eu não faço uma denúncia, né? Se aquela mulher está sendo agredida dentro de casa e eu sei que está acontecendo, eu sou cúmplice daquele agressor. Eu estou agindo de uma forma completamente, muito semelhante ao que ele está fazendo. Não diretamente, mas eu estou auxiliando para que ele consiga continuar efetuando aquela violência dia após dia, uma violência psicológica, humilhando aquela mulher na frente dos próprios filhos, muitas vezes, na frente dos vizinhos e tudo mais. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse papel da sociedade em meio a tudo isso. Bom, isso é fundamental, né? Como eu disse lá no início, em briga de marido e mulher, a gente necessariamente mete a colher para salvar essa mulher, para salvar essa família, né? Essas crianças que muitas vezes, né, falaste aí da questão da violência contra o idoso e contra as crianças e até contra os animais. E uma coisa que a gente observa quando vai fazer esses atendimentos e as nossas ações aqui na DEAN, é que esses lares onde há violência doméstica, muitas vezes eles são propícios. Então, se tiver um idoso nessa família, ele provavelmente sofre algum tipo de violência, o mesmo com relação às crianças e até mesmo com relação
aos animais domésticos dessa casa. Então, o contexto da violência doméstica, ele é muito amplo, e por isso que nós temos que tratar essa questão envolvendo toda a sociedade, porque o trabalho da segurança pública não se faz sozinho. Quando ele chega aqui para nós, numa delegacia de polícia, é porque todo o resto já deu errado, né? Então, nós temos, na verdade, aqui ter um envolvimento de toda a sociedade. As pessoas não podem ficar em silêncio. Eu já atendi locais de feminicídio, só para tu teres uma ideia, que a mulher, ela morreu, né, após apanhar uma noite inteira por mais de 12 horas do marido, né, do companheiro. E quando a gente chegou no local, todos os vizinhos tinham ouvido, inclusive ele pegou o filho dela, que não era filho dele, no início da noite e entregou pela cerca para uma vizinha, e continuou batendo naquela mulher. E depois ali, os peritos, né, o IGP comprovou que ela morreu em razão das lesões, e os vizinhos só chamaram a polícia quando ele fugiu de manhã, ela já estava morta, e ele, na verdade, deixou o gás da casa aberto. Aí claro, aí atingiu os vizinhos, porque eram casas muito próximas, né, e podia explodir tudo. Aí sim eles resolveram chamar a polícia. Portanto, assim, esse silêncio matou uma mulher. Se tivessem chamado a polícia no início da noite, nós teríamos conseguido fazer uma intervenção. Então, assim, qualquer caso de violência tem que ter um envolvimento da sociedade, né? Nas escolas nós temos que falar sobre isso com os alunos, né? Às vezes os professores são grandes aliados da polícia, os postos de saúde, né? Também, porque às vezes a mulher não procura a delegacia, mas procura o posto, né? Tem que ter as notificações para a delegacia. Às vezes a mulher não vem na delegacia, mas vai no salão de beleza, né? Fazer a mão, cortar o cabelo para tentar dar uma melhorada na autoestima. Esses profissionais têm que saber como acolher e como encaminhar essa vítima para que ela tenha o atendimento necessário pelas forças de segurança. Tem que ser um trabalho de toda a rede. Nós temos que ter uma implementação de políticas públicas, sim, mas também uma mudança cultural da sociedade que precisa se envolver e parar de fechar os olhos para essa violência que todo mundo conhece, todo mundo já presenciou, conhece alguém que sofreu isso e que ainda é mantida numa cifra oculta muito alarmante, em torno de 90% dos casos. Bom, eu recebo aqui uma informação, eu não vou revelar aqui a fonte, tá? Mas ela é assustadora, essa informação que eu recebo aqui agora, de que todos os dias, atenção, ouvinte da Acústica FM, todos os dias a Brigada Militar atende ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha aqui no município de Camaquã. Todos os dias e às vezes mais de uma no dia. Atenção, ouvinte, preste bem atenção, eu não vou revelar aqui a fonte, mas a informação que eu tenho é que todos os dias na cidade de Camaquã nós temos ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, mais de uma no dia. Então, eu tenho certeza absoluta que neste momento eu tenho várias mulheres vítimas de violência doméstica que estão ouvindo esse programa. Agora, neste exato momento, várias mulheres vítimas de violência doméstica estão ouvindo o programa Primeira Hora, estão ouvindo atentamente a fala da delegada. E eu gostaria, delegada, que a senhora conversasse agora, neste momento, com essas mulheres, que a senhora desse uma mensagem de auxílio para essas mulheres que elas estão lhe ouvindo neste momento. Que palavra a senhora pode trazer para elas agora? Bom, eu gostaria de dizer para todos que estão nos ouvindo, né, especialmente para as mulheres que eventualmente estejam sofrendo qualquer tipo de violência, que esse processo de violência não é natural e que elas não precisam passar sozinhas por esse processo, que é doloroso. Nós sabemos o quanto é difícil, às vezes, né, abrir mão de uma expectativa. Às vezes são companheiros de uma vida inteira, né, com quem ela tem filhos, às vezes neto, ou depositou aí expectativas afetivas muito grandes, e a gente sabe por que é tão difícil fazer esse enfrentamento. Mas, assim, eu quero dizer que é possível. Eu contabilizo histórias, né, muito importantes e muito emocionantes de mulheres que conseguiram romper esse silêncio e hoje levam vidas muito melhores longe dos seus agressores, né, que procuraram a Polícia Civil, que ligaram para o 190, que é um número de emergência, efetivamente, né, que tiveram o auxílio, né. Então nós estamos aqui, eu sempre digo, para servir, proteger e para acolher essas mulheres, né. A Polícia Civil já capacitou mais de 700 policiais só em 2021 para o acolhimento, né. Então, assim, a gente atende na delegacia, a gente orienta,
em Camaquã, como bem disseste, tem uma rede, né, para dar todo o suporte para essa mulher. O importante é não ficar em silêncio, né, porque essa situação de controle excessivo dos dados, então, assim, seu companheiro, até para as meninas, né, que às vezes na própria adolescência, ali, quando começa a ter os relacionamentos, ele começa a controlar as redes sociais, querer ler as mensagens do celular, controlar onde vai. Bom, a gente teve aqui uma queda agora, né, da fala da delegada Geiselauri Souza, falando aí sobre o acolhimento, né, que essas vítimas de violência têm. A gente teve aqui uma queda, agora sim parece que foi retomado. Agora... o sinal está bem complicado agora. Aqui a gente está conversando através da internet, né? Nem sempre os pontos de internet... Sinal aqui no Palácio. O sinal de internet às vezes acaba falhando. Agora sim, acho que pelo que a gente está podendo acompanhar aqui na imagem, foi restabelecido. Vamos ver se a gente pode concluir essa nossa fala com a delegada Geiselauri Souza. O assunto é muito importante, o assunto ele é sério, né? Então a gente vai tentar concluir esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, esse nosso diálogo ainda ao longo do programa. Enquanto a gente tenta restabelecer a nossa conexão com a delegada Geiselauri Souza, eu tenho um recado importante. Porque há poucos dias atrás a gente teve uma entrevista para falar sobre violência contra crianças e adolescentes. E nós, graças a esta entrevista, eu obtive uma informação junto ao Conselho Tutelar que várias vítimas buscaram ajuda, graças a uma entrevista. E eu quero deixar bem claro, para você que está sendo vítima de qualquer tipo de violência, você não está sozinho. Você não está sozinha. Você, mulher, não vai ficar sem os seus filhos porque você está sendo agredida. Porque você vai denunciar o agressor. Você não vai morrer de fome, como alguns agressores falam. Você não vai ter o que comer, você não vai ter o que vestir, você não vai ter uma casa para ficar se você me denunciar. Isso é mentira. Você vai ser acolhida na cidade de Camaquã. Você não precisa passar por isso. Os seus filhos, eles não precisam passar por isso. Então, se você está nos ouvindo neste momento, é vítima de qualquer tipo de violência, não acredite nisso. Você vai ser acolhida. Você pode denunciar esse agressor, você vai ter um atendimento. Essa é a mensagem que eu aproveito neste momento para deixar. E a gente vai concluir então agora a nossa fala. Foi restabelecido o nosso sinal com a delegada Geiselauri Souza. Gostaria que você concluísse o seu raciocínio, a sua fala nessa manhã. O meu sinal está bem estável aqui no Palácio da Polícia, então só realmente dando esse encaminhamento, né? Como eu disse, essas mulheres não precisam passar sozinhas. Eu vi que você estava falando exatamente isso, né? Procurem a Polícia Civil numa situação de emergência, se aconselhem. Nós estamos aqui para ajudar, para servir, para proteger, para acolher vocês, né? É possível, sim, uma vida longe dessa insegurança. Não é natural o companheiro controlar a vida. Essa humilhação, a gente sabe que nunca começa, a violência doméstica, ela nunca vai começar com o feminicídio, ela vai começar com a violência psicológica, ela vai começar com as humilhações, com ele tentando enfraquecer essa mulher, dizendo que ela não é capaz, que ela não pode prosseguir, que ela não tem condições de ter uma vida fora daquele relacionamento, e depois vem as ameaças, as humilhações, e ela fica muito dependente emocionalmente daquele agressor. Então, nós estamos aqui para dizer que essa violência não é natural, que essas vítimas precisam pedir ajuda, nós estamos aqui para isso, que a sociedade como um todo precisa se envolver, precisa encaminhar, né? Nós temos equipes preparadas para isso, e elogiar também, né, o programa aí, a Primeira Hora da Acústica FM, por estar trazendo esse tema ao debate, porque é importante nós falarmos. A informação é uma arma muito poderosa, sempre que a gente faz essas falas nesses espaços né, de mídia, enfim, com a imprensa, aumentam muito as denúncias, aumenta muito a procura das vítimas, essas mulheres se reconhecem. Quantas vezes eu faço palestra em escolas, ou às vezes uma live, e elas vêm me procurar pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, enfim, ou pela rádio, pelo WhatsApp, e conseguir um vídeo para romper a violência e libertar aí desse professor. Então, aqui, meu apelo, né, para que a gente consiga juntos fazer esse enfrentamento e diminuir essa subnotificação e, como eu disse, o silêncio realmente pode matar. Tá certo, obrigado então. Estivemos conversando com a delegada Geiselauri Souza.
sobre violência doméstica, violência nesses ambientes. Obrigado aí pela sua participação e gostaríamos de poder contar com mais entrevistas, né, contigo ao longo aí da nossa programação. Bom abraço para você, um feliz ano novo, né, para ti, para toda a família e para todos os teus colegas. Tá bem, obrigada, feliz ano novo a todos, que tenham um ano aí repleto de muita saúde, né, de muita paz, de muita harmonia nos bares, né, e pontos de harmonia, pontos de compromisso civil, e os contatos estão sempre as formas. Tá certo, obrigado então. Estivemos conversando com a delegada Geise Lauri Souza. O assunto hoje foi